Chespirito, nosso querido Chaves e Chapolin. O primeiro episódio na HBO Max empolgou a gente, empolgou o público. Como está a produção de forma geral, meus queridos heróis? E como está a dublagem, porque já tá rolando uma polêmica aí. Como estará essa dublagem? A gente vai comentar aqui também sobre isso depois da vinheta. Chespirito, a série biográfica de Roberto Gomes Bolanos, depois da vinheta, porque tá no Heróis e Mais. Ah, vamos nessa! Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais além da cultura pop pra você. Nós assistimos Chespirito, o primeiro episódio, lá na Roxa. Estamos fazendo live quase toda semana, tem 2 ou 3 lives lá na Roxa. Se você não segue a gente na Roxa, não sabe o que é a Roxa? Tá passando aqui o nome, ó. É Blue. Você sabe como é, porque a gente tá numa plataforma que não gosta. E é rival, é rival. É rival, a parada é essa. É rival aqui da Vermelha. Então, a gente está na Roxa e também aqui na Vermelha. Nós assistimos lá e a galera que viu o nosso react ao vivo percebeu o nosso descontentamento. É verdade. Cara, nós já vamos falar aqui pra vocês o seguinte, não é o que a gente esperava. Exatamente. A gente deu com os burros na água. A expressão "deu com os burros na água" é uma forma idiomática portuguesa que significa que alguém foi mal sucedido, fracassou ou se deu mal em alguma empreitada. A biografia do Chespirito, meus queridos heróis, revisita a vida do mexicano Roberto Gomes Bolanos desde a infância até o auge da sua fama, com o objetivo de escrever um programa de comédia que agradasse toda a família. Ele cria Chapolin Colorado e Chaves para dar vida aos seus personagens. Bolanos passa por desafios com as tentativas de vender a sua história para uma emissora de TV e a estratégia de escalar atores consagrados para atrair o público. Essa é a sinopse. Podemos falar da dublagem? Calma. Relaxa! Não podemos ainda? Não, ainda não. Calma aí. Chespirito mostra também os bastidores das gravações, incluindo os conflitos entre os atores, como o caso com Florinda Mesa e desentendimentos com Carlos Villagrán, além da ascensão de Chaves como um dos maiores sucessos da TV na América Latina. Com isso, Bolanos precisa aprender a lidar com uma nova realidade e o impacto da popularidade em sua família. Essa é realmente a trama de toda a história, ok? No primeiro episódio ele já demonstra a que veio. E a gente vai falar sobre essa narrativa e todo esse processo de contar essa história do pai do Roberto Gomes Fernandes, Elvis Ventura. Isso, que é hoje o boss. Ele é que detém todos os direitos do Chaves, do Chapolin. E, inclusive, foi por conta dele que Chaves e Chapolin parou de passar aqui no Brasil. Chaves e Chapolin pararam de ser exibidos no Brasil, especialmente no SBT, devido a um impasse entre a Televisa e o grupo Chespirito. A falta de renovação do acordo de distribuição levou à remoção das séries da programação, afetando a transmissão em toda a América Latina. Exatamente, meus queridos heróis. Mas vamos falar da dublagem? Não, cara, ainda não. Agora não? Não, ainda não. Tô te falando, nós vamos entrar na porrada, eu não vou arregar pra tu não, hein? Vamos contar um pouquinho sobre a narrativa. Tem uma coisa que eles colocaram aqui que para algumas pessoas pode ser genial, super interessante. Eles colocam aspectos do programa Chaves e Chapolin na narrativa. Então você vai ver ele conversando com o irmão, com um amigo, interpretando a esquete do Juleu e da Romieta. Fazer piadas sem graça e brincar de Romeu e Julieta não faz de você um escritor. Julio e Romieta. A namorada dele fala os bordões dos personagens dele. Isso aí é pra quê? É pra uma rifa. Pra quê? Compra uma e vai descobrir. O patrão dele. O patrão também, entendeu? Ah, eu acho isso fantástico. Mas até onde eu sei, ainda faltam muitas horas pra sábado, Roberto. Sabe, isso pra mim, da maneira que foi apresentada, deixou tudo muito artificial. Forçado. E esse é o problema pra mim deste primeiro episódio, que eu espero que não se propague pros outros. Tudo ficou muito artificial, muito onírico, parece que é um sonho, sabe? Não gostei dessa pegada.
É verdade. É uma espécie de Charlie Chaplin que não combinou, que não deu certo. Não deu certo, cara. Porque assim, Elvis, o que você estava esperando? Eu estava esperando a história do Roberto Gomes Bolanos, sim, com liberdades poéticas, sim, com toda a fantasia que eles poderiam criar, mas muito mais pé no chão, sabe? Muito mais realista. Não realista no sentido apenas dos acontecimentos, porque isso tem muita coisa realista, muita coisa aconteceu ali. Na pesquisa rápida que a gente fez, tem muita coisa realista, muitos momentos ali que aconteceram, como o fato dele trabalhar naquela fábrica ali, indústria, né, de pé, pregos, parafusos, sei lá, dele ir procurar emprego naquela TV, aí ele vê a fila dos escritores e dos produtores. Entendeu? Dele não saber mexer na máquina. De escrever. Tudo aquilo é realista. Só que a maneira com que eles contam é que ficou a desejar, na minha opinião. E não tem como não falar das atuações sem não falar do elenco. Fala certo. O elenco de Chespirito conta com Pablo Cruz, guerreiro, no papel principal do Roberto Bolanos, Paulinha Dávila como Graziela Fernandes, a primeira esposa do Roberto. Paula Dávila interpreta a personagem Margatita Ruiz, uma mudança no nome da Florinda Mesa, a Dona Florinda. O mesmo acontece com Carlos Villagrán, o Kiko, que na série se chama Marcos Barragan. Quem que você prefere, o Chaves ou a Chiquinha? Eu prefero. Para julgar? É Chaves. Para outra coisa, Chiquinho. Eu vou quebrar a cara Não, espera. E é vivido pelo ator Juan Lecanda. As alterações acontecem por problemas entre os atores e a produção da série. Podemos falar da dublagem agora? Calma, ainda não, peraí. Você podia não ser você só por 5 minutos! Vamos lá. Nós temos também o resto do elenco ali, que aparece nesse primeiro episódio. Também faz parte do elenco Miguel Islas, interpretando Ramon Valdez, o Seu Madruga, Andrea Noli, vivendo Angelines Fernandes, a bruxa do 71, e Paola Montes de Oca, como Maria Antonieta de las Nieves, a famosa Chiquinha. Arturo Bárbara é Rubem Arguiri, o professor Girafales, e Eugênio Bartilotti vive Edgar Vivar, o Seu Barriga. Cara, esse primeiro episódio, ele tem um aspecto de presente e passado, ok? No presente você já vê todo o elenco do Chaves, eles já estão famosos. Mas de forma superficial, né? É claro. Exatamente. De forma muito superficial. Muito fraco. O Seu Madruga não fala uma palavra. Nenhuma palavra. E a Chiquinha fala uma vez lá, quando veio o irmão do Roberto lá, acho que é o irmão dele, né, que faz o Godines. Sim. Chamar, dizer, daqui a 20 minutos vocês têm que entrar no palco, uma coisa assim. Aí ela, mas não era 1 hora? Só. 20 minutos? Não era mais 1 hora? É visível, e aqui a gente precisa pontuar isso pra vocês, que a produção que é feita pelo filho dele, filho da primeira mãe, vilanizam dois personagens principais aí. Exatamente. Que são a Florinda Mesa, que aqui tá com outro nome, e o Carlos Villagrán. Que também está com outro nome. O que eles fizeram... O Kiko, né? O Kiko e a Dona Florinda. A maneira com que eles apresentam o Kiko... Nossa. Cara, não é legal. Muita gente pode dizer, mas o Carlos Villagrán, ele é realmente arrogante e tal. Não parece. Mas é isso? É sério que... É sério que é dessa maneira que você quer contar a história? A história do seu pai e dos amigos do seu pai? Sendo que o Chaves é maravilhoso e... Por mais que a gente seja super fã do Chaves, todo mundo tem defeitos, cara. Sim. Então, se você vai apresentar os personagens com defeitos, apresenta todo mundo. Não dessa maneira rasa, fraca, partidária. O Kiko não gosta de dar autógrafo e as partes que aparecem o Kiko é sempre ele não gostando de dar autógrafo. Ele é um arrogante. Pelo menos no primeiro episódio. Tem uma briga ali com o Chaves, né? Mostra ele ali, no final do episódio, mostra ele falando mal do Chaves pelas costas. Isso, falando mal do Chaves. Não se preocupa, eu com muito prazer vou e falo com eles. Vou deixar o Roberto. E o Roberto diz o quê? O Roberto? Que se dane o Roberto. Não que isso não possa ter acontecido mais uma vez. Pra mim, se vai ser realista, tem que ser realista mesmo. Tem que mostrar o Roberto, sabe, puto, tem que mostrar ele falhando. O herói precisa dos momentos de defeito, de derrota e os momentos de vitória. Realmente. Então, ele é o protagonista, é em cima dele
principalmente os holofotes dos erros. É nele que tem que estar e não apenas em outros personagens. Como se o Roberto fosse um inocente. Claro, esse é só o primeiro episódio, tá? Vamos ver Pode ser que no segundo melhore e tal. Mas a primeira impressão é a que fica. Tem um momento ali que como é que é o nome? É Meg Ruiz, né? Que a Meg tá dando em cima dele. Pô, ela é casada, ela é noiva, ia casar com um cara e ele já era casado e tinha 6 filhos. Chega lá o irmão dele, eu acho que é o irmão dele. Acertou! Chega lá e fala, pô, cara, a mulher vai casar com tal pessoa, você é maluco? O anel ficou bonito. O que você acha da ideia de ir pra Acapulco? Qualquer coisa que você fizer vai dar certo. Você acha? Me dá licença, eu tenho que falar com meu irmão. Claro. Obrigado, Maggie. O que tá fazendo? Nada, pendurando minha roupa do Chapolin. Ela vai se casar com o Mariano, Roberto. E você também é casado. Aqui, dê a César o que é de César, mostra que o Roberto ficou também... interessante, né? Que o Roberto também não é... Mas ele diz, não, cara, eu não vou deixar minha esposa, eu amo minha esposa e tal. Cara... não precisava deixar, né? Que isso? Meu Deus. Mas a atriz, velho, pelo amor de Deus, é a Paula Dávila. É muito bonita. Eu fiquei muito chateado de não ver os personagens tão bons quanto o Seu Barriga, o próprio Ramon Valdez, que é o Seu Madruga, a Chiquinha, aparecerem mais nesse primeiro episódio, como pessoas mesmo, entendeu? Eu entendo todo o problema de processo e tal, que não pode citar o nome das pessoas, que as pessoas não autorizaram, mas quem autorizou poderia passar mais no primeiro episódio ali, pra poder a gente, sabe, gostar mais. Eu gostei menos, confesso pra vocês. Eu gostei menos por causa disso, sabe? Vamos respirar. A Chiquinha não tem problema de direitos autorais, tá de boa aí. Eu acho que foi só o Kiko e a Dona Florinda. Pois é, então tá ok também o Girafales, o Seu Barriga e o Seu Madruga. Cara, por que não esses personagens? Falando em Seu Barriga cobra aluguel. Ele é o cara. E o Seu Madruga é cobrado. É cobrado. Seu Madruga não tem onde morar, porque o Seu Madruga não conhece o Cleverson. É isso aí. O Cleverson, o consultor nerd. O consultor nerd que tá com um canal sensacional agora, Elvis. O Cleverson que patrocina aqui o canal Heróis e Mais. E ele simplesmente pode te ajudar a obter a tua primeira casa. Pra você parar de ficar precisando de aluguel. Pro Seu Barriga não chegar na sua casa, pague o aluguel. Pague o aluguel. O quê? Pague o aluguel. Então, o Cleverson desenvolveu um método chamado Agir, que desenrola todos esses problemas do mercado financeiro. Ele desenrola e vai te ajudar. A consultoria do Cleverson é de graça. É isso mesmo que você ouviu, de graça. Você vai falar com ele, tá aqui o link no comentário fixado, na descrição e também tá passando o QR Code aí. Você vai falar com ele e ele vai te ouvir e entender o seu perfil e a partir do seu perfil ele vai te ajudar. Se você quiser comprar o seu primeiro imóvel, essa consultoria vai te ajudar. Ou se você quiser ter renda com aluguéis, meus queridos heróis, você vai conseguir diversificar os seus investimentos com juros de 2%. O Cleverson vai te ensinar tudinho nessa consultoria de graça e que vai levar no máximo 30 minutos. Exatamente, é uma consultoria personalíssima. Ele vai falar com você e até por isso é limitado as vagas, beleza? Fala com ele. Vai lá, fala com o Cleverson, o consultor. Vamos voltar então aqui, Elvis Ventura. Eu não gostei disso. Me afastou demais. No segundo episódio, tem que ter mais desses personagens periféricos aí. Que não são periféricos, né, Tony? Que não são periféricos. Dentro dessa história, beleza. Como eu falei, o Roberto Gomes Bolanos é o protagonista, é o herói. E ele precisa de uma jornada do herói, entendeu? É isso que tá muito fraco, tá muito esquisito, entendeu? Beleza, a falha dele vai ser se relacionar com uma outra mulher fora do casamento, largar a mulher inicial e ter outra mulher, show. E vamos ficar só nisso? É, exatamente, mas nós vamos ficar nisso e com os conflitos mostrando os vilões, Kiko e Dona Florinda? Pois é, mas eu acharia muito mais interessante ele mostrar o Roberto criando as coisas e não elas aparecendo assim pelo acaso. O chefe dele fala uma coisa, a mãe dele, ruim não é o trabalho, ruim é ter que trabalhar, sabe? Essas coisas, bicho, assim, eu realmente não gostei, cara. Não gostei demais. Mas vamos lá, vocês gostaram de alguma coisa? Mas aí você tá perguntando, poxa, então o primeiro episódio é podre. Não, ele não é podre. Não, tá? não é podre. A dublagem talvez. Mas assim, a gente vai falar de algumas coisas que a gente gostou. O início é muito bom. O início é muito legal. Mostra Lembra lá até o filme do Elvis Presley. Isso. Mostra ele no circo. Mostra o palhaço colocando o chapeuzinho na cabeça dele lá do Chaves. Isso, como se fosse o germe
do que seria o Chaves. Exato. Isso aí foi legal, só que eles, sabe, dobraram, triplicaram a aposta, fizeram isso várias vezes no decorrer da narrativa, aí estragou o começo. Mas esse começo é legal. Os homens vivem como se fossem adolescentes aqui. Aí vem a questão da produção, né? Vem a produção com algumas atuações muito forçadas pra caramba, sabe? Aquele negócio de onde você está? Tudo bem com você? Você está bem? Parece que eles estão lendo um texto. Parece que estão lendo o texto E ali a na hora. dublagem também não ajuda. E agora a gente pode falar da dublagem? Não, calma. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Tem que ter mais umas coisas positivas aí. A gente falou do elenco, que eles não apareceram muito, mas visualmente o elenco tá muito bom. Tá. Talvez o Seu Madruga não tá tão legal. Ah, é. Talvez ele não está tão legal. Eu percebi uma certa estranheza. Mas a gente não ouviu nem ele falar. Então não dá nem pra julgar muito o ator, ele nem falou. Então a gente vai esperar o segundo episódio pra ver se nós temos mais do Seu Madruga, porque eu acredito que é o mais difícil de imitar. É mesmo? Nossa. Ele é o mais difícil. O Kiko é muito caricato. É. Mas o Seu Madruga não era ele, né? Era o ator. O Girafales também é mais difícil. Recentemente nós tivemos a morte do Madruguinha, do Danilo Gentili. É um cara que fazia cosplay, né? O cosplay do Seu Madruga é muito engraçado. Você já ouviu falar no Elvis Presley? Já ouvi falar, já. Mas você não conhece o trabalho dele? Você nunca viu a música do Elvis Presley? Não, é muito assistir todo mundo, não vou acompanhar todo mundo. Olha, é burro demais. Vem cá, Mas que Deus o tenha aí, né? Teve uma morte precoce. Mas que 60 bom que anos só. Que bom que você lembra dele e riu, porque você lembra que ele trouxe graça. Trouxe pra muita você, graça, né? muita graça. Isso é muito legal, né? E outra coisa que é realmente a cereja do bolo desse episódio e da série inteira. O ator que faz o Roberto Gomes Bolanos. O ator é sensacional. Vamos lá. Não vamos... o jovem. O jovem é ruim, mas É. ele mais velho, com 40 anos ali, que é quando ele fez o Chaves, tá sensacional. Achei bonito, viu? Ele engole todos os outros Todo atores mundo, aqui. todo mundo. Canta muito bem o ator. É. Cara, só não toca, né? Ele É. tocando lá, tocando nada. Mas ele é muito bom. Você vê o Chaves, você vê o Roberto Gomes Bolanos e a Dona Florinda é maravilhosa. A atriz que faz Dona Florinda é a Dona Florinda. É. Dona Clotilde também tá muito parecida. Tá. A Chiquinha só tá um pouquinho alta, mas também não dá pra julgar muito. Mal falou, a mulher falou uma coisa. Problema do primeiro episódio, cara. Exato. É isso aí. Então, você teve aquelas coisas realistas do Roberto Gomes Bolanos procurando emprego, a parte da máquina de escrever, tudo isso também é ponto positivo, ok? Então, assim, a série, esse primeiro episódio, ele é medíocre. Ele não é podre, mas ele poderia ser muito melhor. Ele poderia ser muito bom. Tinha, se não melhorar, mas tem, se melhorar, um potencial gigantesco de ainda ser uma boa série. Vamos ver aí. É, o filho do Chaves, né? Na vida real, que está... Ele é o chefão aí, que tá produzindo isso aí. Ele é um dos diretores, o cara escreve e tudo. Então, ele tá bem enviesado nessa questão de vilanizar o Kiko e a Florinda Mesa, a Dona Florinda, tá? É o que parece. Isso aí é o que tá na cara, entendeu? Mas agora vamos falar da dublagem. Pois é, cara. Vamos que falar é da a coisa dublagem. mais podre deste episódio, desta série. Fezes! Fezes! Cara, tomara que melhore. Senhores, parece que é algo mecânico feito por IA, por inteligência artificial. Sinceramente, tem lá um momento... Se fosse por inteligência artificial era melhor. Tava melhor, né? Sabe por quê? Assim... Deixa eu só te completar. Tem um momento que eu gostei, que é um dublador que tá fazendo o Chaves quando é mais jovem. Esse dublador é bom. Ele é bom. vai melhor. Ele vai melhor. Ele vai melhor. Ele vai melhor. Ele do vai que os melhor. outros. O restante, gente, me desculpe, pode até algum dublador conhecido aí, mas ele não ficou bom. É verdade. Não é porque não são os dubladores originais que a gente costuma ver, não, galera. Não é por isso. Não é por isso. É porque ficou mecânico mesmo o negócio. É, não tem intenção, entonação, não tem ritmo. Os personagens, as vozes, não casam com a figura do ator, não houve um cast interessante. Mas vamos aqui só deixar claro. Por que a gente achou a dublagem ruim? Não só a gente, a maioria das pessoas que assistiram. Tem reclamação no Reclame Aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. No Reclame Aqui, velho. Então... O cara pegou e foi Mas lá. por quê? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Porque o nível da dublagem brasileira é muito alta. É, exatamente. Tem canal de redublagem de fã, que é sensacional, sabe? A UDub, por exemplo, que a gente fez até um react aqui, eles dublando lá um trailer do Berserk. Cara, sensacional.
Eu o deixarei ir se você levar uma mensagem para o seu mestre. Diga a ele que o espadachim negro está chegando. Os caras são dubladores profissionais que tem um canal ali que fazem um trabalho não oficial, mas os caras são dubladores profissionais. Então, assim, tem coisa não oficial, tem coisa até de amador de alta qualidade. Então, quando a régua tá aqui e a HBO, a Max, que tem uma grana preta, me traz um trabalho aqui, cara, a gente tem que criticar. Dublagem horrível, Isso gente. aqui é por amor à dublagem brasileira, Sim. inclusive aos dubladores que estão dublando esta série. Vocês, dubladores, não podem, na minha opinião, ficar com raiva dos fãs que queriam uma dublagem de alto nível, porque Chaves é conhecido pela dublagem de alto padrão. Cara, não é exagero, gente. Não é exagero, não. Exato, alto padrão, cara. Você pensa no Chaves, você pensa em dublagem de alto padrão. Brasil, dublagem de alto padrão. Eu me sinto foda. Lapada do cão. Então, empresa que dublou, a gente não sabe, não, e mesmo se a gente soubesse, não íamos falar o nome aqui. Os atores que foram escalados também, por favor, sejam humildes e reconheçam que o trabalho que vocês fizeram foi um trabalho abaixo da régua da dublagem brasileira e vocês, como profissionais, precisam entender isso e melhorar. Mas qualquer Google que você dá, você vai saber qual foi a empresa que dublou, tá? Mas vamos lá, Elvis Ventura. Eu achei muito interessante essa reclamação que a gente vai colocar aqui pra vocês, galera. A gente vai ler aqui e vai comentar. Reclamação sobre a dublagem de Chespirito, sem querer querendo. Isso aqui veio de Guaiúba, tá aí, ó. Guaiúba, no dia 5/6, às 13h28 da tarde. O cara foi lá no Reclama Aqui, ó. Qualidade do som é o título aqui, né? Prezados, venho expressar minha profunda insatisfação com a dublagem da série Chespirito, sem querer querendo, atualmente disponível na plataforma. Trata-se de uma produção grandiosa que conta a história da vida de Chaves, né, no caso, né, no Roberto Gomes Bolanos, eles colocam aqui, uma das figuras mais queridas e respeitadas da cultura latino-americana. Justamente por esse motivo, é inadmissível que a dublagem em português tenha sido realizada na Argentina, em um estúdio de qualidade duvidosa, já conhecido pelo trabalho insatisfatório feito na série Tribunal Noturno. Pronto! Não acredito nisso, cara. Se essa dublagem foi feita na Argentina, eu retiro tudo que eu disse. Seus argentinos desgraçados. Não, aí ele extrapolou. Calma. Eu tô brincando, pô. Tô brincando, tenho nada contra a Argentina. Importante Ou será que não? ressaltar que a reclamação não se trata de querer as vozes clássicas dos personagens de Chaves e Chapolin, pois entendemos que se trata de outra obra e com outros atores. A questão aqui é a qualidade técnica e artística da dublagem, que infelizmente ficou muito aquém do esperado. As séries originais Chaves e Chapolin são consideradas referência de excelência em dublagem do Brasil. E é justamente por isso que causa estranheza e frustração ver que a série biográfica sobre o próprio criador dessas obras teve um tratamento tão descuidado para o público brasileiro. Estranho demais, tá muito estranho. Caramba, velho, o cara que escreveu isso aqui, ó... ele merece... Sou seu fã. Por isso que a gente tá lendo. Sabemos que o Brasil possui um dos melhores mercados de dublagem do mundo, com profissionais altamente qualificados e estúdios preparados para dar o devido valor a um conteúdo dessa magnitude. Portanto, deixar de realizar essa dublagem em solo brasileiro é uma decisão lamentável. Cara, agora eu tô pescando. Foi o filho do Roberto Gomes Bolanos que escolheu esse estúdio lá na Argentina. O chefão, né? O chefão aí. Escolheu o estúdio, escolheu a forma de contar a história, quem é vilão, quem não é. Caramba. O cara simplesmente tá, na minha opinião, ele começou muito mal nesse primeiro episódio. Vamos lá. Espero sinceramente que a Max reconsidere essa escolha e promova uma redublagem da série no Brasil, com um estúdio de renome e dubladores que possam entregar um trabalho digno do legado de Chespirito. Esperamos que Chespirito, sem querer querendo, receba uma nova dublagem, feita no Brasil, já que infelizmente isso não aconteceu com o Tribunal Noturno, mesmo após tantas reclamações. Agradeço pela atenção e aguardo um posicionamento. Mas eu já vou adiantar, não vai rolar não, tá? Vai não, porque o filho do Chaves é o filho do o filho Chaves, do Roberto, é o Max, então não vai rolar. Filho do Roberto, cara, Gomes Bolanos, ele já tirou uma vez o Chaves de tudo quanto era lugar, velho.
entendeu? Chaves Chapolin. E ele tocou o foda, ele digo, exploda-se. E teve também uma treta com a dublagem brasileira. Pois é. Teve uma treta gigantesca aí. Mas a gente pode trazer isso aqui em um próximo vídeo. Mais informações pra você aí sobre uma possível treta também relacionada a essa dublagem que ainda vai ter muita gente que... Poucas pessoas assistiram, tem poucos dias que estreou, mas muita gente ainda vai reclamar muito sobre a dublagem. E com razão. E com razão. E é o que eu falei, o que o rapaz falou aqui. Quando o nível tá lá em cima, você não pode começar a meia boca não. Exatamente. Se a nota de corte é 8, se você tira 7,5, você tá fora. Tá fora. Tá fora. Pra mim, a dublagem brasileira, o mínimo de uma dublagem brasileira é 8. Exatamente. Se você escuta alguma coisa dublada e já fica assim... Pronto, tá abaixo do nível. O filho do Chaves, o chefão aí dessa produção, tivesse consultado o Cleverson, não tinha esse problema. É isso aqui, aí. Ó, comentário fixado, Cleverson. E não esquece, foi sem querer. O Cleverson ia dizer, cara, a dublagem é fulano de tal e tal. O Cleverson é brasileiro, nerd. É nerd, tá certo. Porque o Fernandes aí já é sedado. Não, mas o Cleverson ia ajudar ele, é um consultor nerd, pô. Nesse sentido também. Mas o Cleverson é no sentido financeiro, ele vai te ajudar nesse sentido aí. Vai lá, cara, aqui no comentário fixado, Cleverson, pra te ajudar aí a obter a sua casa própria ou saber usar o dinheiro que você quer investir aí, Ganhar dinheiro é muito importante, mas saber como usá-lo também. Cleverson, o consultor, aqui no comentário fixado. Foi sem querer querendo, primeiro episódio. A gente vai voltar aqui com o segundo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.